você que se liga aqui na CRF Max Scofield TV. Depois de um tempo, vamos falar de pós-jogo, vamos falar dessa vitória do Flamengo por 3-0 em cima do Sport. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda tem um jogo a menos. Mas o jogo a menos não era contra o Sport? Mas não é no Maracanã, é na Ilha do Retiro. Então, ou seja, o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Palmeiras também tem, é contra o Santos. Palmeiras ainda tem 2 clássicos antes de acabar o Brasileirão, que é contra o Santos. Tem o Mirassol ainda. Para mim, na minha opinião, o Palmeiras ainda tem uma sequência mais difícil, né? Mas se a arbitragem passou a mão contra o São Paulo, imagine contra o Santos e o Mirassol, né? Não tem problema nenhum manipular o resto do jogo do Palmeiras. Enfim, esse não é o assunto. O Flamengo vai ser o Sport por 3-0. Atuação de gala. Primeiro tempo são 0-0, que eu achava que o Flamengo ia decepcionar mais uma vez. Não pode tá perdendo pontos. O Flamengo ele tem que aprender a ganhar de time grande e time pequeno. O Flamengo tem uma dificuldade muito grande de ganhar de time pequeno. Contra o Bahia foi prova disso. Contra o Fortaleza foi prova disso. Era para ter ganhado contra o Grêmio, contra o Vasco. Então foi pontos que o Flamengo foi desperdiçando, né? E se tivesse realizado esses pontos, o Flamengo teria mais de 70 pontos, sem dúvida alguma. Contra o Cruzeiro, aquele empate. Então não adianta voltar lá atrás, porque infelizmente não corre mais atrás. Passou. Nesse 3-0, Bruno Henrique quebrou o jejum, fazia um bom tempinho que já não fazia gol, fez 2 gols. No primeiro tempo ele perdeu 2 gols. 2 gols feitos ele perdeu. Segundo tempo ele se redimiu, fez os 2 gols. Aí a Arrascaeta fez um golaço de falta, lá onde a Corujinha dorme. E o Flamengo venceu por esse 3-0. Nesse gol de Arrascaeta, Arrascaeta ficou sendo o maior artilheiro da história do Flamengo. Mas você deve dizer assim, e não é Zico? Mas eu digo estrangeiro. Arrascaeta é o estrangeiro com mais gols com a camisa do Flamengo, chegando a 94 gols. Diga aí, você se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do time com um gol de falta. Tá na história, né? Arrascaeta, sem dúvida alguma, ídolo eterno do Flamengo. O Flamengo chegou a 64 pontos, vai dormir na liderança do campeonato. Palmeiras tem 62 pontos, também com um jogo a menos, 2 pontos atrás do Flamengo. Neste momento, vale lembrar que o Palmeiras vai jogar contra o Juventude neste domingo 2 de novembro. Então o Palmeiras ainda vai jogar, né? Vamos torcer para um azar do Palmeiras e que a gente possa ficar na liderança, retornar, no caso, a liderança do campeonato. O Flamengo está com um saldo positivo, 43, o Palmeiras tem 27, o que tira o Palmeiras da liderança. Se o Palmeiras vencer amanhã, o Palmeiras vai a 65 pontos, passa o Flamengo 1 ponto a mais. Vale lembrar que as duas equipes ainda têm um jogo a menos, como eu disse anteriormente. O Flamengo contra o Sport na Ilha do Retiro e o Palmeiras pega ainda o Santos. Cruzeiro venceu na rodada também, 3-1 para cima do Vitória. Caio Jorge fez 2 gols. Segue sendo o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 17 gols. Arrascaeta é o segundo com 16 gols. E Verratti do Vasco é o terceiro com 14 gols. Ano passado, o artilheiro do Brasileirão foi Yuri Alberto, do Corinthians, com 13 gols. Esse ano, o artilheiro já tem 17, ou seja, aumentou bastante a artilharia do Campeonato Brasileiro, que sempre foi baixinho. Então, esse ano, provavelmente vai chegar ali aos 20 gols o artilheiro esse ano. Tomara e que seja o Arrascaeta, porque para mim, de 19 para cá, essa é a melhor temporada do Arrascaeta. É claro que 2019 foi aquele ano histórico e tal, mas na minha humilde opinião, o Arrascaeta de 2025, ele tá melhor do que o de 2019 e do que dos outros anos. Os números provam isso, né? Enfim, Cruzeiro chegou a 60 pontos. Mirassol empatou hoje contra o Botafogo, nesse sábado, 1º de novembro, 0-0.
Mirassol chegou a 56 pontos, quase garantindo uma classificação direta para a Libertadores. Acredito que esse seja o objetivo da equipe paulista, né, classificar direto. Bahia está em quinto com 49 pontos e o Botafogo fecha o G6 com 48 pontos, né? Então, esse é o G6 do Campeonato Brasileiro. Flamengo pega quarta-feira o São Paulo, lá no Morumbi. Lá no Morumbi não, lá na Vila Belmiro, porque o Morumbi vai fechar. Vai ter, né, umas alterações no estádio. Então, não vai estar de portas abertas. O Santos vai ceder o estádio para o São Paulo. Então, ou seja, o São Paulo vai ceder, vai mandar seu jogo na Vila Belmiro, lá em Santos, em São Paulo, né? Enfim, gente. Falar um pouquinho também da classificação do Flamengo na Libertadores. Essa final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras não tem favorito. É 50-50, não tem essa. Mas no Campeonato Brasileiro o Flamengo garantiu 6 pontos. Sim, gente. Mas aí, se você tirar esses 2 jogos do Flamengo, ainda tem mais 30 e tantos jogos para o Palmeiras ser campeão com sobra. Então, ou seja, joga para ganhar? Joga para ganhar. Mas eles perdem sabendo que tem mais tanta rodada que eles decidem o campeonato. Então, ou seja, perde, mas tem uma tranquilidade por conta da sequência dos jogos e porque são muitos jogos. Né? E já a Libertadores não. A Libertadores é um jogo. Terminou, campeão, quem não for, não foi. Né? Então a Libertadores só é um jogo. Então é caso de vida ou morte para as duas equipes. Então tanto o Flamengo como o Palmeiras vai jogar seu melhor futebol, dedicar o máximo. Né? Para mim não tem favorito, 50% para cada lado. Que vença o Flamengo, que vença o melhor. Dia 29 de novembro, lá em Lima, no Peru, lá na capital peruana, em Lima, onde o Flamengo foi feliz em 2019 contra o River Plate, naquela final histórica. Então, o Flamengo vai mais uma final de Libertadores. Então, gente, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para sempre que chegar vídeo por aqui, você ser o primeiro a ver os pós-jogos aqui do Flamengo, ok? Tamo junto, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.